tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa aula de ensino religioso hoje, nós vamos conhecer a história de dois grandes amigos. Conta aqui pra mim, você já teve um grande amigo, ou ainda tem, né? Alguém que é muito próximo de você, você não desgruda, você adora brincar com essa pessoa? E aí, já teve ou ainda tem? Pois é, a história de hoje fala sobre dois grandes amigos e o título do nosso capítulo é Juntos é Melhor, ou seja, junto dos nossos amigos é sempre melhor, certo? E nós vamos falar então sobre Jonatas e Davi. Eu vou te contar essa história, tá bom? E aí você vai poder fazer uma das atividades que está lá no livro, que é completar ali a sequência da história. Depois da vitória sobre o grande gigante Golias, Davi não voltou a viver na casa de seu pai. Então, você conhece aquela história bem famosa de Davi e Golias, daquele jovem pequeno que conseguiu derrotar um gigante apenas com uma funda e com 3 pedrinhas, acertando então a pedra na testa do gigante? Pois é esse Davi que a gente está falando aqui na história de hoje. Então, depois que ele derrotou o gigante, ele não foi mais viver na casa do pai dele. Ele foi convidado pelo rei para morar no palácio real. E o trabalho dele não era mais cuidar das ovelhas, mas sim tocar harpa e cantar para o rei. Você conhece a harpa? Vou deixar uma fotinho aqui. Então, Davi começou então a tocar a harpa e cantar para o rei. O rei se chamava Saul. Durante o tempo em que ele passou no palácio junto com o rei, ele aprendeu a ser um soldado e ele recebeu responsabilidades muito grandes. Entretanto, ele continuava modesto, né? Ele continuava uma pessoa humilde, ele nunca se achou por ser uma pessoa com grandes responsabilidades. Dessa forma, ele ganhou a afeição do povo e de todos que moravam no palácio. Então as pessoas gostavam muito de Davi, porque ele era uma pessoa que, mesmo com grandes responsabilidades, ele sabia ser gentil, sabia ser humilde, querido. E ele fez um amigo muito especial, que era Jonatas. Jonatas é filho do rei Saul, com quem ele tinha ido morar. Eles eram tão amigos que eles fizeram um pacto de amizade. Jonatas tirou a capa que ele estava usando e deu para Davi. E deu também a túnica militar, a espada, o arco e o cinto dele. Então o que Jonatas fez foi um grande gesto, entregando todos esses itens para Davi. Davi se saiu muito bem em todos os combates para os quais o rei tinha enviado ele. Então o rei Saul promoveu ele a comandante do exército. Então ele era uma pessoa muito importante para o exército daquela época. E isso agradou muito a todo mundo, porque todo mundo gostava dele, o povo, as pessoas do palácio. As pessoas gostavam tanto dele que desejavam que ele fosse o rei no lugar de Saul. Então eles começaram a gostar tanto de Davi que queriam que ele ficasse no lugar do rei daquela época. Eles diziam e contavam para todo mundo os grandes feitos que Davi tinha. Tudo isso acabou fazendo com que Saul, que era o rei, sentisse um pouco de ciúmes, desconfiasse de Davi. E de muitas maneiras, Saul tentou se livrar de Davi, mas foi mal sucedido. Então ele tentava dar um chega para lá em Davi, mas não dava certo. Várias vezes, Jonatas, que era amigo de Davi, ajudou ele a se livrar das armadilhas que o pai, o rei Saul, preparava. Durante muito tempo, Davi fugiu de Saul. Ele chegou até a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou Saul, porque ele jamais faria isso. Afinal de contas, Saul era um rei ungido pelo Senhor. Deus tinha escolhido Saul para ser o rei. Então Davi jamais faria isso. Numa batalha contra os filisteus, morreu Saul e toda a família dele. Ou seja, Saul morreu, Jonatas morreu e toda a família deles morreu nessa batalha. Davi ficou muito triste porque ele respeitava Saul e porque ele amava também muito Jonatas, que era amigo dele. Mas então Davi foi coroado rei porque o povo todo gostava muito dele.
E durante muitos anos, Davi governou o povo de Israel, que teve períodos de paz e de guerra. Então, tiveram guerras, teve um tempo de paz. E Davi sempre planejava fazer o bem para os outros. Ele era uma pessoa muito boa, muito humilde de coração. Certa vez, enquanto ele estava pensando no passado, ele lembrou da promessa que ele tinha feito para Jonatas. E aí, perguntou para os servos se tinha ficado alguém vivo, algum parente de Saul vivo, depois que todos morreram. E aí um dos escravos, contou que tinha sim uma pessoa viva ainda, que era filho de Jonatas. Olha só, era filho do amigo dele. Mas ele era aleijado. E o nome dele era Mefibosete. Nome difícil, né, pessoal? Então, Davi chamou Mefibosete, convidou ele para morar no palácio e também devolveu para ele todas as terras que pertenciam à família, que pertenciam a Saul. E agora, Davi estava muito feliz por ter cumprido a promessa que ele tinha feito para o amigo Jonatas. Assim como Davi e Jonatas honraram o pacto de amizade que haviam feito a Deus, Deus honra o pacto de amizade que fez conosco. Como posso honrar esse pacto? Então, vocês viram como Davi e Jonatas, eram amigos? Jonatas defendia Davi até do próprio pai. E Davi lembrou da promessa que ele tinha feito para Jonatas e foi lá atrás de algum parente que ele tinha vivo e trouxe para morar junto no palácio. E aqui tá falando que Deus honra o pacto dele de ser nosso amigo. Ele nos escuta, ele quer que a gente converse com ele. E aí eu pergunto para você tem sido amigo de Deus? Tem conversado com ele? Olha, eu te garanto que conversar com Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer, certo? Eu espero que vocês tenham uma boa tarde, um ótimo final de semana. E agora que a prof contou a história, você vai conseguir então completar uma das atividades do livro, que é completar lá, botar o número na sequência da história, tá certo? Um beijo e até a próxima semana.